Para muitos adolescentes, pais que tentam impor muitos limites são chatos. Mas então, como educar e ensinar o que é certo ou errado sem incomodar os filhos? Difícil, hein? Bom, mas quem responde a essa questão é o educador e psicólogo Marcos Meyer, que conversou com o repórter Odilon Araújo. Olá, muito bom dia a todos. O nosso tema de hoje é resultado de várias cartas, mensagens que chegaram ao Marcos Meyer de adolescentes, de muitos filhos reclamando e muito dos pais. Marcos, como não ser um pai, uma mãe chato? Você sabe, Odilon, que tem adolescentes que reclamam demais dos pais e, pior, eles têm razão. Porque alguns pais têm comportamentos que são vistos pelos filhos como comportamentos terríveis, chatos. Por exemplo, tem pai, por exemplo, que fica naquele disquinho rachado, fica falando 1000 vezes a mesma orientação. Então, essa repetição incessante e tal, os adolescentes odeiam, né? Então, por exemplo, aquelas lições de moral. Você deu a bronca no filho, falou para ele onde ele errou, por que errou e que não quer mais que isso aconteça, ponto, acabou, para de falar. Mas daí o que acontece? Alguns pais retomam, falam de novo. Quando você crescer, meu filho, isso não vai ser bom. E aí falam 1000 vezes a mesma coisa. Eles odeiam esse tipo de coisa. Agora, como escapar disso? Porque às vezes é assim, o pai não resiste. Ele tem aquela personalidade que é uma marcação em cima. E ele não resiste, o filho repete o erro, ele fala e repete exatamente o discurso, como você disse. Como para o pai escapar, se segurar para não... Uma das coisas é pedir o feedback. Por exemplo, você dá bronca no seu filho e diz, como que você deve agir daqui para frente mesmo? Se o filho der a resposta, pronto, parou, para de falar, você está sendo repetitivo demais. Uma outra situação que é bastante comum é quando os pais publicamente tratam o filho como criança, como criancinha. Ah, vem aqui, meu filhinho, deixa eu arrumar tua golinha aqui. Eles detestam isso, né? Ou pior, né? Diz publicamente qual é o apelido dele como bebê, como criança. Não entregue o seu filho. Aí é hora do menino ficar roxo. Né? Ele odeia isso. Então, assim, se o filho quer dizer qual é o apelido, ele diz. Se ele não quer, é a opção dele, não fica entregando o seu filho. Agora, como ganhar, principalmente o adolescente, aí o filho, na parceria? É a melhor forma, né? Nós sermos parceiros do nosso filho. Com cuidado, nós pais temos que ter uma relação amistosa com os filhos, mas nós não somos amiguinho ou amiguinha. Tem muita mãe que fala assim, eu quero ser amiga da minha filha. Você é mãe, não é amiga. Amiga ela vai ter lá fora. Então o que nós temos que fazer? Temos que olhar para o nosso filho como filho e ter uma relação amistosa, de carinho, de cuidado, de afeto. Aí sim, aí funciona. Aí eles viram nossos parceiros. Porque se a gente quiser tratá-los como um amiguinho, falar as mesmas gírias, eles começam a olhar meio de lado assim, esse pai está fora da casinha. Marcos, mas existe um grande desafio, é uma vontade quase que incontrolável dos pais, principalmente das mães, eu acredito, não sair da marcação mesmo, querer escolher assim quase tudo, até fazer as escolhas dos próprios filhos. Como resistir a essa vontade? Às vezes é muito difícil. Eu acho que o melhor ganho para uma criança, para um adolescente, é a autonomia. Uma criança, um ser humano adulto que tem autonomia, toma as próprias decisões, erradas ou acertadas, ele assume as consequências. É isso que a gente quer dos nossos filhos, que eles tenham responsabilidade. A gente só desenvolve isso com autonomia. Se a gente não desenvolver a autonomia dos nossos filhos, eles vão ficar sempre dependentes. Isso é um perigo enorme. Então, essa sufocação em cima das crianças, em cima dos adolescentes, tentando fazer com que a nossa decisão valha sempre, faz com que ele fique dependente e não autônomo. É possível não ser pai nem mãe chato. É possível, é sim possível prestar atenção. Se o teu filho faz uma careta, não gostou de alguma forma que você agiu, pergunta depois para ele, filho, eu vi que você não gostou de alguma coisa que eu falei, o que foi? E aí na próxima você corrige. Agora, essa falta de contato com os filhos, a gente nunca vai ficar sabendo se estamos agindo corretamente ou não. Então vale a pena a gente dar espaço para os filhos nos criticarem, mas claro, não publicamente. Que foi, filho? Não gostou por quê? Na frente dos amigos, aí fica chato demais. Concluímos então que às vezes é importante até sair da marcação, né? É muito importante. Desenvolva a autonomia do seu filho, é a melhor herança que você pode dar. Marcos, obrigado pela sua participação com a gente. É com vocês aí no estúdio.